A cidade de Amparo decretou ontem, começou a valer hoje, medidas de restrição por conta do do aumento do número de casos de coronavírus. Comigo está a secretária de Saúde, Graziele Bertolini, a quem eu agradeço também a participação aqui no Tá No Ar Campinas nessa sexta-feira. Secretária, boa tarde, obrigado. Boa tarde a todos. Eu que agradeço a participação nesse momento, de novo, muito difícil para a saúde pública, que é o avanço dos casos de Covid nesse início de ano de 2022. Assim como eu falei para o secretário Jean Gorenstein, queria estar falando sobre notícias mais positivas, não é, secretária? Mas infelizmente o ano não começou muito fácil, não terminou e também não começou muito fácil. Secretária, tem um número que me chamou bastante a atenção. Amparo teve um aumento aí de 1.100% no número de casos confirmados e de pessoas em tratamento por Covid-19. Esse foi o principal motivo para a adoção desse decreto? Sim, nós estamos num momento que supera, inclusive, o número de casos, a incidência de casos, ela é muito maior do que aquela que nós tivemos no momento mais duro da pandemia, que foi em maio, junho de 2021. Nós percebemos uma sobrecarga, um colapso no sistema assistencial, principalmente nas unidades básicas de saúde. Então, em maio, para você ter ideia, em maio de 2021, que foi um mês bastante duro, nós tínhamos uma média de casos dia, diagnósticos positivo dia, de 41 casos. Nós começamos janeiro, hoje é o 7º dia de janeiro, nós estamos com uma média de 120 casos por dia. Em contrapartida, novembro, nós não chegamos a ter nem um caso por dia. Nós chegamos a ficar o mês de novembro com mais de 10 dias seguidos sem casos positivos. Por isso que a gente considera que, em relação aos meses de outubro, novembro, dezembro, que foram meses muito bons, né? A gente experimentou uma certa normalidade, nós experimentamos de novo aquela vida normal. No entanto, não é a hora da gente baixar a guarda. Então, as medidas restritivas, elas são necessárias, né? Não há outra forma de contingenciar o Covid. A primeira dela é a vacinação, e assim nós estamos fazendo. Amparo é um município que está muito bem no cenário de cobertura. Nós temos 94% da nossa população vacinada com segunda dose, o que garante que o cenário hoje seja um cenário de procura nas portas de assistência. Nós não temos denotado aumento nas internações e tampouco na ocupação dos leitos de UTI, mas há um superlotamento, né, das portas de unidades básicas e dos hospitais do município. Então, é o motivo, né, de nós trabalharmos preventivamente. Nós acreditamos que as ações preventivas em tempo oportuno, elas são necessárias para a gente poder conduzir de forma mais confortável, melhor, essa gestão aí dessa crise de aumento de casos, em virtude até dessa nova variante. Secretária, não só a questão da nova variante, mas também a questão da gripe H3N2, não é? Acaba preocupando também a Secretaria de Saúde, porque o método de transmissão é o mesmo, querendo ou não, né, vírus da mesma forma. Secretária, quanto de aumento, não sei se a secretaria já tem esse número, mas quanto de aumento na procura por sintomas gripais ou coisas do tipo já foi registrada no Anacintra, nas UBSs, na UPA? Quanto que tá esse aumento? Tem esse número já? Eu não consigo valorar ele ainda em percentual em relação aos períodos, mas eu tenho um dado aqui que é muito interessante, eu vou lhe passar. Ontem, no dia de ontem, dia 6 de janeiro, somando pronto socorro na Sintra, pronto atendimento da Beneficência Portuguesa, as 16 unidades básicas que nós temos em nosso território, mais a porta da Unimed, que nós quantificamos, porque nós estamos falando de interesse público, né, de impacto no sistema. Ontem nós batemos 900 atendimentos somente por sintomas gripais. Desses 900 atendimentos, nós chegamos à confirmação de 180 casos. Então, aí nós estamos numa média
de 20% de positividade para a Covid, em detrimento da procura. Em relação às unidades de saúde, a gente teve um aumento de 100%. Então, a gente tinha aí uma procura de 2, 3 casos por dia no atendimento espontâneo, não é? No acolhimento que a gente fala, e nós temos unidades atendendo 20 pessoas, tem unidade que atende 100, né? Em detrimento ao seu tamanho, ao seu espaço, a sua área de cobertura. Então, a gente percebe aí um aumento na procura de 100% e na positividade já está dando aí, em comparação ao mês de novembro, mais de 1000% de positividade. São números assustadores, não é? São números que chegam a assustar. Assustadores. Assustadores. Bom, secretária, portanto... pois não. Só querendo completar, né? Ele é assustador para o gestor, ele é assustador para o profissional que está ali atendendo. No entanto, a população ainda não está impactada em relação às medidas de distanciamento, porque como nós não estamos tendo sintomas como dificuldade para respirar, os sintomas eles são brandos, são coriza, dor de garganta, aquela tosse, e as pessoas ficam bem, são casos leves, elas vão para o seu domicílio. Então, nós estamos tendo um entendimento de que nós precisamos alcançar o apelo da nossa população novamente para poder sobrecarregar o sistema, porque hoje quem está sobrecarregado são as unidades de saúde, os profissionais que estão na porta dos atendimentos da urgência e emergência. E isso é muito triste, porque os profissionais também adoecem, né? Então, por mais portas que nós tenhamos aberto, né? Nós abrimos uma unidade, um gripário, uma unidade específica para atendimento, reforçamos a porta da Santa Casa, aumentamos o horário de atendimento das unidades, estão atendendo até as 10 da noite, mas são ações que elas se tornam inócuas se nós não agirmos na causa, que é esse relaxamento da população em relação às medidas de distanciamento, higiene e uso de máscaras. Até por isso, né, a medida adotada em Amparo fecha bares e restaurantes a partir das 10 horas da noite, proíbe aglomeração nas ruas, aquela história de pegar bebida e ficar bebendo na praça não pode mais acontecer, e o aluguel de chácaras e a realização de eventos, exceto os eventos que estão já programados para esse final de semana. Queria que você desse um resumo, secretária, por favor, dessas medidas. Sim, as medidas elas têm como foco, a princípio, dissipar as aglomerações, né, aquelas que ocorrem em bares, em festas, confraternizações e festividades, que nós entendemos que é a origem de muito desses adoecimentos. Quando a gente pega a história, todo mundo conta sobre uma passagem de fim de ano, uma festa de Réveillon, uma confraternização que tinha 3, 4 casos que ficou positivo, e aí a pessoa vem procurar o serviço. E principalmente aí em relação à contingência dos ambientes de socialização. Então, são medidas que foram definidas pelo Comitê de Enfrentamento, que perduram até o dia 31 de janeiro, mas estão sujeitas a uma reavaliação para endurecimento se nós persistirmos com esses números. Aí a gente vai ter que endurecer um pouco mais essas medidas. Tá certo. Bom, secretária, não sei se a senhora conseguiu ouvir agora há pouco, o secretário Jean Gorenstein, a gente perguntou a ele sobre essa decisão, porque Amparo foi a primeira cidade aqui do estado de São Paulo a adotar novamente medidas de restrição. O secretário elogiou a decisão, disse que foi muito bem-vinda praticamente, não é? Em um momento em que se observa esse aumento exponencial no número de casos. Gostaria de um comentário da senhora acerca sobre isso, não é? Ver aí que a ideia, não é? A decisão aparentemente foi tomada em uma hora correta, não é? Essa é a avaliação, talvez, que vocês façam? Sim, eu penso que nós temos um acúmulo de experiência, né? Nós estamos lidando com esta pandemia há 2 anos e nós já acumulamos alguns saberes que são imprescindíveis para a gestão. Então, logo no dia 28 de dezembro, nós começamos a identificar essa sobrecarga e essa procura no dia 28 de dezembro, que foi logo após as festividades de Natal. A partir daí, nós começamos a reforçar os atendimentos, começamos o processo de adquirir os testes de influenza, que na próxima semana já também estarão disponíveis na rede, porque a princípio nós havíamos interpretado como um surto de gripe. Quando nós percebemos que a positividade também vinha para a Covid,
não tinha outra forma de fazer enfrentamento. Amparo já sofreu com períodos de aumento de óbito, de superlotação nos hospitais, então nós decidimos agir, pecar sempre pelo excesso e pela prevenção e pela preservação da vida, e a gente garantir aí que o nosso sistema dê conta de testar, atender, isolar e acompanhar todos esses sintomáticos. Tá certo. Secretária de Saúde Graziele Bertolini de Amparo, muito obrigado, viu, pela presença aqui no Tá No Ar Campinas, muito obrigado pelos esclarecimentos e tomara que a gente consiga passar por essa sem grandes problemas. Eu que agradeço, estamos à disposição, deixo registrado a importância de concluir o esquema vacinal, nós estamos aí com a terceira dose, com a adicional, e garantir o uso de máscara e o distanciamento. São medidas já conhecidas por todos nós e que elas não saem de moda, elas continuam ainda em uso e vamos fazer uso delas para a gente passar o mais rápido possível por esse surto. Tá certo. Secretária, muito obrigado, viu? Boa tarde. Tá aí, então, gente, fizemos praticamente um giro aí pelo estado de São Paulo e também pela cidade de Amparo para falar aí sobre as medidas que estão sendo tomadas a respeito desse aumento do número de casos de Covid-19 e também de gripe.